Paulo, tudo bem? Vamos falar agora da continuação do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, Domingão. domingão, lá em Mirassol, perto da minha terrinha lá, São José do Rio Preto. São cidades que estão praticamente emendadas uma na outra ali, o crescimento. Mirassol ocupou lugar no futebol ali naquela região, que antigamente era do América de Rio Preto e um pouco menos do Rio Preto Esporte Clube, mas esses aí estão O América é devidamente mais famoso, né? falidos. O América foi mais famoso, teve mais sucesso. O Mirassol, surpreendentemente, aí com o comando, a coordenação do Paulinho, né, ex-Corinthians, aí, jogou na China, jogou no Barcelona, né, um currículo É. aí fabuloso, seleção brasileira, Copa do Mundo, Muito grande bom jogador, meio-campista. e segundo dizem, um cara muito boa praça, né, dizem que é um cara muito boa praça, que também muito sucesso da montagem do time se deve às relações pessoais dele com treinadores, com jogadores, até com empresários. O Mirassol conseguiu ali, também com um técnico novo, aí, que é um novo valor, quem sabe vai substituir o Oswaldo de Oliveira e o Emerson Leão aí, à altura. Meu, cara, que E vergonha, Mirassol, que vergonha, cara, que vergonha. Isso é uma vergonha, vergonha. Em vez da é gente que fala assim, aprender, né, cara? Em vez da gente aprender as variações táticas, né, que eles trazem, porque é assim, uma coisa que a gente comenta muito aqui entre nós aqui, né? Que assim, o futebol brasileiro, ele é respeitado, a seleção brasileira é respeitada. Se você botar qualquer clube brasileiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, ninguém sabe nada lá fora, porque é desorganizado, é agora que a gente está começando, né? Palmeiras se organizou, uma coisa que o São Paulo fez lá atrás, e daí se embriagou com o próprio sucesso, e daí. O que aconteceu com a gente nos anos 70, né, na academia, né? exatamente. E, assim, espero que não aconteça com a gente novamente, né? Com esse sucesso nos enebrie e nos segue, né? E nos traga de novo aquele monte de gente incompetente que levou o Palmeiras à situação que levou nos anos 80 e 90. Agora, é ridículo o que que os caras fizeram. Mas aí eu puxei, a gente escapou um pouquinho aqui pelo lado. O Mirassol está fazendo uma campanha surpreendente, mas consistente, né? Sim, Com a última rodada agora, eles perderam na quinta-feira, perderam para o Fluminense, com um gol acidental no finalzinho, desviou no zagueiro, e parece que teve alguma ou algumas querelas de arbitragem, como tem em todo jogo, né? todo jogo. E ganhar lá no Rio de Janeiro na arbitragem é muito difícil. Se nem o Palmeiras consegue isso, imagina que o Mirassol vai conseguir, né? A gente Exato. sabe que camisa pesa, cara, não tem jeito, a juizada pesa, não tem dúvida. Mas esse é um jogo decisivo para a gente. A gente empatou com Sim. eles aqui no Allianz Parque. Eu não lembro quanto foi o placar, eu estava lá, mas foi um jogo horroroso da nossa parte. Mas horroroso por quê? Porque eles neutralizaram bem o nosso time. Eu acho que foi 1-1 o jogo, se não me engano, não me lembro agora o resultado. Foi Você 1-1. pedir as memórias aí, o Foi PVC, que um a é. um e eles saíram na frente, eu acho, né? A Eles gente saíram na conseguiu frente, empatar. exatamente, agora estou lembrando. Foi um jogo horroroso. Eu até fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, dei uma saidinha antes da hora, que estava falando, não vai acontecer nada nesse jogo. Mas é assim, o Palmeiras, a grande conversa é assim, o Palmeiras tá ganhando tudo, mas o Palmeiras não ganha do G6, o Palmeiras não Não, ganha do G6. E daí, cara? interessa. Aí, Interessa é chegar na 38ª rodada e fazer assim, ó, levantar a taça. É isso que interessa para você nós. acha assim que seria muito interessante, claro, e gostoso se a gente fechasse a 36ª 5 dias antes da Libertadores, já com o selo no peito, né? Eu Se acho que é manter difícil. esses 3 pontos, né? Se manter esses 3 pontos que a gente abriu, né? Agora, a gente tem 3 pontos. Se a gente administrar essa vantagem, a gente joga por uma vitória em 2 jogos. Vai.
joga a responsabilidade em cima deles, né? Porque daí a gente está com 95% do campeonato na mão. Lógico, tudo pode acontecer. Você pode perder 2 jogos, eles ganharem 2 jogos e sei lá, né? Mas se a gente manter esses 3 pontos, se a gente subir para 4, a gente joga por 2 empates em 2 jogos finais. Mas a gente estava comentando aqui entre nós, inclusive no último, né? Que os 3 jogos que o Palmeiras, a gente já fez um, que é esse, que é o de ontem, era o Santos, é o Mirassol e o Santos na volta, que a gente vai jogar com o time reserva praticamente, né? Se a 6-7, gente, cara. o time reserva. Se a gente pontuar nesses, a gente já fez, então já elimina um. Nesses próximos 2 jogos, se a gente não tropeçar, eu decreto O o jogo, fim do campeonato. o jogo contra o Santos nós já vamos perder. Vitor Roque e Flaco Lopes, acho que o Aníbal não foi convocado de novo. Não sei se o Aníbal foi convocado outra vez. Saiu ontem a convocação. Eu Hoje não foram vi. convocados os 2 paraguaios, Gomes e Sousa. Agora está faltando o Uruguai, que provavelmente vai levar os 3 também, nosso. Ah, Vai levar os então a 3, gente vai jogar com o vai time levar o Vinha do praticamente. Flamengo, vai levar o É, Vinha e o Varela do Flamengo, que são reservas, e aqui nós ah, vamos perder aí 2 titulares, né? Pelo menos um, né? O Piquerez. O jogo contra o Mirassol, eu não consigo assim, analisar o Mirassol taticamente, não tenho acompanhado muito, né? Mas alguma coisa consistente o Mirassol deve ter para chegar na posição que está sim. ali. Tá, Ninguém chega depois de 25, quanto? 30 rodadas. 32 rodadas. Então, ninguém chega a 32 rodadas em quinto lugar, quarto lugar, você não está com um time muito bem montado. Apesar de que tem um detalhe, tá? Os últimos 3 jogos deles foram muito maus. O que é isso? É o elenco que cansou, é Eu acho que sim. o posicionamento tático do time que todo mundo já aprendeu, porque assim, um time começa a chamar atenção, todo mundo começa a estudar, né? Então você fala, ó, se você marcar, que nem a gente estava falando ontem, o Roberto estava falando, se você colar um no Arrascaeta, acabou o time do Flamengo, né? O Flamengo só tem o Arrascaeta hoje. Então, quer dizer, Eu não acho que é tão simples assim, mas eu fica também acho que não, mas, mas assim, ele tem muita razão, porque o Arrascaeta é metade do time do Flamengo, se você for ver bem hoje, o pensante, né, do jogo, ele e o Pedro, sem o Pedro, óbvio, né? O Pedro não tá lá, tá tomando leite em casa. E Mas eu acho que esses são os 2 jogos. E eu acho que a gente vai enfrentar o Mirassol, como estava falando, num momento delicado para eles, que eles estão enfrentando uma decência aí, né? Seja técnica, talvez tenha chegado no teto, né? no Provavelmente deve ter teto, chegado no exato, né? teto. Um A time potência limitado. também. Não deve ter um banco tão rico para fazer alterações, aí começa a ter o desgaste. Eles viajaram com o avião da tia Leila, né? Lá para jogar, acho que no Rio de Janeiro, né? Né? Viajaram com o viajão da tia Leila. Falando de placar, E da placar, falando de placar, alugaram o voo dela lá, não sei se ela está fazendo campanha já para a CBF. e A gente olha, nunca sabe. A tem meu gente nunca. apoio, porque assim, eu acho que ela não fez nada demais no Palmeiras, mas ela também não fez merda, né? Ela manteve o bom trabalho, deixou cada um na sua posição. O Barros faz a posição dele, o Abel faz cada um no seu papel, né? Eu acho que isso é o certo, né? Não é porque você é o presidente que você joga na lateral, né? Antes o pessoal fazia tudo e também é uma questão de ego, né? De ego. E ela, Uhum. assim, ela tem outras maneiras de alimentar o ego Sim, dela. Ó, todo mundo tem, né? Você tem, eu tenho, todo lógico, mundo gosta de normal. ter reconhecimento, e ainda mais a situação especial de vida que ela está, bilionária,
Mas coisa assim, sólida, tem o coisas meu apoio. O boas. que ela fez para o nosso clube, sendo ela vascaína, sei lá o que ela, né? Hoje ela é palmeirense, porque ela defende os interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, para mim, hoje ela é palmeirense, ela tem meu apoio. Vou ficar muito satisfeito se ela for reeleita, né, pelos próximos, né, ficar aí mais 2 anos. O que importa é o seguinte, é que todos estamos calmos. É, mas a gente, assim, é o que a gente está falando, né, o elenco, né, a gente estava falando, assim, de uma alteração ontem, né, que quando, né, um pouco a ver com o que o Ancelotti passou, né, por essa humilhação que ele ainda se ele tivesse sido humilhado pelo Guardiola, né, sei lá. Luxemburgo, vai. Luxemburgo. Pô, cara, ele foi O Luxemburgo todo mundo conhece. sabe, o O Tite, Luxemburgo, né? se fosse o Filipão que tivesse O falado, ó, meu, Tite, esse é. italiano aqui, carcamano, tá enchendo o saco. Mas, pô, Oswaldo de Oliveira, meu amigo, quem é Oswaldo de Oliveira, cara? Só com todo o respeito ao profissional, entendeu? Mas, sabe, você não pode comparar. E o Portuga, ele fez uma mudança tática ontem no time, cara, que assim, você vê o conhecimento do, tipo assim, ele arrisca, mas ele tira, ele tira um volante, ele recua o 8, faz do 8-5, dele faz o 6 virar zagueiro, dele tira um zagueiro avançado e tira um outro zagueiro, e ele monta uma estrutura completamente diferente. No meio do jogo, vira um 2-6-1, sabe? Fica uma coisa muito louca. Mata qualquer um do outro lado, cara. A variação tática, isso é coisa que os caras fazem lá fora há 20 anos. A gente tinha diferença porque a gente tinha Romário, a gente tinha Rivaldo, a gente tinha o Fenômeno, a gente tinha Ronaldinho, então a gente compensava isso pela nossa qualidade nos jogadores a nível seleção brasileira. Então, futebol brasileiro, mas assim, a nível clube, porque esses caras não jogam. Por isso que o nosso futebol tá assim. Daí você traz os caras de fora, os caras começam a ensinar, os caras ficam bravos. Na verdade, é uma patota, né? É uma turminha Eles que estão quer ter perdendo a uma reserva de boquinha, né? mercado, quer ter uma reserva de fama, sei lá. Eu achei bastante esquisito. Mas, independente aí a gente puxou esse papo para a CBF, a gente estava brincando, né, que a Lira talvez queria ser presidente, né? Independente disso, está tendo algumas mudanças no futebol. A própria história do Mirassol mostra isso, né? Sim. O Mirassol não tem lastro de torcida por trás, de torcida, de público, para estar na situação que está, entendeu? E você vê, por exemplo, algumas forças do interior de São Paulo dão uma crescida uma época, depois voltam atrás, Ponte Preta, Guarani, etc., né? E a gente vê a organização de clubes como Fortaleza, que há uns anos atrás não era nada, era um timeco do Ceará, e que Exato. que Bahia, se tornou o Bahia. Fortaleza. Mas o Bahia ainda tem uma consistência de torcida muito grande, o Estado tem um certo poder econômico, tudo isso. Mas o Vitória também, em certa fase, também teve bem. Mas essas mudanças vêm do quê? De organização, né? Gestão Exato. profissional do negócio, como negócio. É, Você vê que esses jogadores problema, estão acabando o espaço deles. Cada vez mais essa moçada que está pretendendo ir profissional se cuida em todos os sentidos, né? Preparação física, meu. Se tem força, você não faz esporte nenhum mais. Acho que nem baralho você joga sem força, entendeu? O Exemplo, esporte tem que ter o Vitor Roque. atleticismo. Pô, Vitor Roque é um nanico de 1,72 m que ele tomba zagueiro, cara. você viu Ele, o primeiro gol do Palmeiras ontem? O Flaco Lopes divide uma bola na cabeça com
com o zagueiro, que ele dá ali um tranco que o cara perdeu totalmente o O rumo. cara caiu no chão O e cara ele caiu. saiu, foi para cima e ele deu uma cavadinha. O passe que ele deu foi um passe de cavadinha, né? Ele deu É, uma cavadinha e a bola caiu no pé do Roque, que ele puxou. Eu achava que ele ia puxar para dentro, ele fez o contrário, ele fez a lá Romário, ele puxou para fora. Ele fez a lá Romário, né? Aquele moleque é bom de bola, cara. muito boa. Estamos aí, né, Paulo, na expectativa agora do fim de semana, 33ª rodada para nós, a 34ª para os outros, né, se não me engano. Não. E a expectativa aí de manter essa liderança. Quem sabe até abrir mais, né? O Flamengo vai jogar com quem esse fim de semana? O Flamengo joga com quem? Com o Santos. Ah, com o Santos. Pô, meu, quem sabe o Santos aí mordido, o Neymar entra em campo. Vai ser na Vila Quem Belmiro, né? sabe, né? Quem Ou sabe. no Não, acho que Maracanã, é, aí o eu Neymar acho que pode é no jogar. Maracanã. Eu acho que é É, lá. É lá aí o no Rio. Neymar pode jogar, quem sabe ele mata a pau aí para mostrar para o Ancelotti que ele tá jogando muito ainda, né? Vamos torcer pro Neymar agora. É, torcer pro Santos. Já chegando o fim de semana e chegando mais essa rodada, e agora a gente precisa, tá difícil a gente reunir todo mundo aqui e, na verdade, trazer mais gente, né? Nós temos um pessoal que segue a gente aí, nós vamos ter Tem, uma eu novidade aqui, teremos convido. cornetas da melhor qualidade possível. Nossa, Nós somos fraquinhos, né, perto dos caras, fala a não. verdade. Meu, não sou nem corneta, meu, perto de uns que a gente conhece aí, mas nem corneta a gente é, cara. Nós Tem os caras somos amadores. os cara corneta até, meu, até cara, ontem eu tava pensando nisso, porque ontem no começo do jogo foi uma homenagem ao Ademir da Guia. E eu Sim, estava assim, só pensando assim, alguns nomes que eu não vou citar aqui, mas você vai saber muito bem de quem eu estou falando. Eu falei, você imagina esses caras cornetavam Ademir da Guia. Eu tenho certeza que eles cornetavam Ademir da Guia, lógico. cara. Lógico que sim, não perdi a chance, não. Mas vamos ficando por aqui. Fim de semana chegando, mais uma rodada, depois a gente volta no começo da semana aí para dar mais Com pitadas. mais uma vitória do Palmeiras, a E gente vai ganhar lá. Tenho certeza que eu acho que agora o português deve ter falado, gente, agora é a hora que a gente vai rachar, porque a gente vai ganhar os dois campeonatos, a gente vai fazer história. tomara, cara, tomara, tomara. Eu acho que sim. Tem uma boa chance, o time tem. Agora, não pode salto alto jamais, né? Não pode. Não Como é que acho, cara. fala? Ao contrário do pessoal do lado de lá, a gente não grita gol antes. Não, Os caras já estão imagina. pensando no campeonato intergaláctico de 2044, que todos os outros já ganharam, segundo eles. E quando não ganha, você vê que é interessante, né? Os caras estavam comentando nas redes sociais, né? Poxa, o Santos dá o sangue para. O São Paulo dá o sangue para ajudar o Palmeiras. E o Santos não escala nem o Neymar. Tudo é É. um conluio. Tudo, O exato, campeonato está exato. manchado. Eles tiveram o campeonato, eles foram líder do campeonato por 30 rodadas, né? Sabe? Mas, É mas só por. padaria. Tem que assumir a Só, realidade, né? Sabe, contrata um cara que foi expulso inutilmente, né? E mas a sei lá, questão é a seguinte: a conclusão que a gente chega para a gente encerrar, o campeonato está manchado, né? Por tá enquanto de muito. verde. Por Tá enquanto está manchado manchado de de verde, verde. ó. Isso Ó a aí. mancha. Ó Vamos a mancha nessa, aqui, ó. Paulo. É nóis. Boa noite, querido. Até O mais. Christopher, Tchau. obrigado pela Tchau, audiência. tchau, tchau, tchau. Boa noite.